os movimentos sociais, eles sempre acontecem de maneira pendulares. Então, quando você estressa ou tensiona numa certa direção, isso, dentro do próprio movimento, cria uma tensão de compensação oposta. Então, a gente tem aí no século XX, século XXI, essa tendência de liquefação e até de sublimação, transformou em nuvem os relacionamentos. A gente tem um processo em muitas camadas sociais, tanto de estratos de pessoas mais simples, do cotidiano, que às vezes não estão conectadas com o que está acontecendo na modernidade, até certas elites intelectuais ou espirituais que estão buscando fortemente valores conservadores ou conexões ancestrais. Então a gente tem movimentos de renascimento clássico, de valores filosóficos, que têm aparecido em alguns grupos sociais que eu tenho 42 anos, há 20 anos atrás eu desconhecia totalmente. Então a gente tem pessoas, por exemplo, um renascimento da Igreja Católica. Tem gente até falando assim, tem um movimento novo de ostentação religiosa. A pessoa vai na igreja, tá na missa, tira uma foto e fala, começando a semana em graça. Ou vai no pastor, não sei o que lá, e ostenta a religião. Então tem algumas pessoas, eu acredito que são excessos também, e esses excessos vão gerar outro movimento pendular oposto. Mas a gente tem esse movimento, quando você vê o excesso, que é mais explícito, tem todo um gradiente mais moderado, que não ostenta isso, que é uma aderência com princípios mais concretos e valores mais concretos sociais. Porque quando você tem uma sociedade moderna totalmente liquefeita, isso gera uma insegurança absurda na maioria das pessoas. Total. As pessoas não sabem o que eu acredito. Se tudo é relativo, então não tem certo, não tem errado. O certo é o que eu sinto. O certo é o que eu acho certo para mim, ou o que é certo para o outro, ou o que é um acordo consensual. Isso cria problemas metafísicos de valores do viver profundos. Então a gente tem, com certeza, um contraponto acontecendo na sociedade hoje, que são pessoas buscando valores mais absolutos, eternos, sustentáveis. E, obviamente, os seus excessos dentro desses movimentos, como, por exemplo, essa ostentação religiosa que eu vejo acontecendo nos últimos anos com cada vez mais frequência. Mas não tem também umas pessoas que só pensam no politicamente correto? Sem dúvida. Uma coisa meio insuportável, assim? Eu acho que o politicamente correto ele tem mais a ver com o processo de liquefação da modernidade. São essas pessoas que são baseadas na relatividade dos valores. O politicamente correto tem uma aderência total, porque o que eu preciso atender de urgência no momento social é ser agradável e conveniente afetivamente. Então, o politicamente correto, que é aquele posicionamento como pessoa que agrada, o politicamente correto é isso. Tem muito mais a ver com um relativismo moral de eu quero ser bem aceito, eu quero ser acolhido, eu quero pertencer a esse grupo social aqui eu estou interagindo. Quando a gente fala de valores mais concretos ou absolutos ou ancestrais, a gente vai ter o politicamente incorreto. Porque o posicionamento, na maioria das vezes, é contrassensual. Tem aquela coisa do correto é uma coisa. Sim. Agora, você coloca uma condicionante politicamente correto. Né? Você está meio que colocando só uma parte do correto e não o correto como um todo, que era o pensamento mais tradicional, era mais assim, né? Tipo, o que é certo é certo. Ditado popular, né? Não, o que é certo é certo. A gente tem um problema também, politicamente correto, que corrente política? Porque politicamente correto em qual visão política? A visão política predominante, hegemônica, século XX, século XXI, é uma política com uma tendência muito mais coletivista, relativista. Então, a gente está falando o que é o politicamente correto hoje é diferente do politicamente correto no século XVII. Sim. Que é diferente do politicamente correto no século X. Essa expressão foi cunhada recentemente, mais ligada ao movimento progressista. Exato. Então, você tem uma fluidez dos relacionamentos, uma relatividade moral do certo e do errado. Então, o certo e errado é uma ética situacional, depende de cada situação, de cada condição. Então, o politicamente correto vem com uma arma de mescla, de camuflagem para eu obter o que eu quero. Sim. Dentro de cada contexto. Sim. O ancestral, ele tende a ser contrassensual, porque você não tem negociação com o ancestral ou com o tradicional. Que seria a moral... Não é nem a moral judaico-cristã, mas é o pensamento, a filosofia grega ali, né? Do Lógica. Aristóteles, dos três discursos, essa coisa da...
A gente até pode fazer uma analogia assim, as pessoas hoje em dia, no século XXI, no século XX, eles tentam relativizar até algo que é sólido como matemática. Então, 1 mais 1 é 2. O relativista fala, depende. 1 mais 1 às vezes pode não ser 2. E aí cria-se regras para flexibilizar uma lógica, que é essa lógica ética, que não faz sentido nenhum. Então, quando você volta para esse contrassensual, esse movimento eu vejo de resgate de valores ancestrais, a gente tem na sociedade certos movimentos que são vistos até hoje como extremistas ou, sei lá, de extrema direita ou o que seja, porque se embasam em valores atemporais, ancestrais e clássicos. Então não tem negociação com lógica. 1 mais 1 é sempre 2. Isso é visto como radicalismo por uma sociedade hipersensibilizada e para uma sociedade que quer o politicamente correto a todo tempo. Você falar algo que é contrassensual ou que é antagonista, ou que a pessoa acredita que é o relativismo absoluto, ofende ela. Então a gente tem esse processo de neurose, de afetos, de sensibilidade de muitas pessoas, uma certa histeria, até também no relativismo, onde uma pessoa que acredita em valores absolutos é vista como politicamente incorreta. Essa conversa é muito vasta. Não, é muito complexo, é difícil. Eu tendo a interpretar as coisas, como eu me formei como ator, foi a primeira profissão que eu comecei a exercer, e antes eu vinha de estudante de marketing e publicidade, e aí eu fico meio que viajando no sistema operacional de cada indivíduo, sabe? Então, eu me coloco no código de valores, o jeito da pessoa, tipo, 2 extremos para facilitar a conversa. Então, a pessoa mais progressista, no caso, né? A extrema esquerda e tal, tem aquela coisa dos fins justificam os meios, tipo, se funciona para avançar a revolução é bom, se não é ruim. Sim. E já o outro extremo é aquela coisa assim de a verdade é uma só e não tem negociação. É bem o que você falou no lado negativo, a gente tem uma manutenção do status quo, custe ao que custar. Então a gente tem esse movimento extremo conservador que tem os seus lados negativos. Eu digo no também. sentido de o jeito de funcionar de cada pessoa, sabe? Sim. É quase como se, sei lá, quando pega uma discussão sensível, como o aborto, por exemplo. Então, o lado esquerdo está falando o direito da mulher, a mulher tem o direito de decidir, é o corpo dela. E a direita está falando, não, mas a criança... Então estão os dois falando de 2 objetos diferentes e a discussão tende a não avançar porque eles não conseguem se traduzir para entrar na conversa um do outro. Exatamente. Tem pontos filosóficos e de pensamento, linhas de raciocínio que são... Quase não existe intersecção. Então, a gente tem esse conflito social como uma demonstração clara de que existem pontos extremamente antagônicos, né? E aí, essa linha ideológica progressista, você vai ver que tem um certo comportamento por trás dela que você vai tender a ter esse comportamento mais em áreas de alta densidade urbana. Então, pessoas aglomeradas, empilhadas umas nas outras, gera uma necessidade de acomodação e convivência, porque você convive com tanta gente diferente que você precisa aprender a lidar com esse sistema de valores extremamente diferente de cada um. Quando você vai, por exemplo, para o interior de qualquer estado, você vai ver, na prática, que o sistema operante de cada ser humano ali é claramente conservador da vida. Porque você vai tender a conviver com as mesmas pessoas ao longo de décadas, com tomadas de decisão extremamente estáveis, numa vida baseada numa rotina. Isso vai tender claramente a um viés de pensamento conservador. Então, assim, sem fazer julgamento de valores qual é, mas a gente conseguindo ver que certos estilos de vida, certos posicionamentos geográficos, onde você vive, com quantas pessoas você vive, vai fazer uma inclinação clara ao viés político e ideológico que você acredita, que é como melhor viver. Sim. Mas antigamente a gente convivia com os diferentes e com as diferenças de uma maneira muito menos impactante. Sim. Né? De uma maneira muito menos desagradável. Você podia almoçar ou jantar ou, sei lá, tomar um chá com uma pessoa um café, e não brigar com ela, embora você tivesse uma posição conservadora e a outra não, ou uma posição progressista e a outra não. Enfim, independente da sua ideologia, por exemplo, em quem você ia votar. Eu me lembro que a gente discutia a política
sem cancelar o outro, entendeu? Sem euforia, assim. Sem drama. Falava, não, eu voto assim, mas a fulaninha, na mesma mesa, falava, eu voto ao contrário. Ficava tudo bem, você continuava conversando. Hoje em dia, não, as pessoas rompem relações. Sim. Filho rompe com pai, pai rompe com filho. Um absurdo, chega a isso, né? Sim. O que mudou? Eu acho que a consciência política do brasileiro se elevou nas últimas décadas, e isso cria naturalmente uma cisão e uma polarização maior. Porque antes as pessoas, de certa maneira, a massa, vamos falar da massa, não estamos falando de indivíduos, né? Mas a massa, ela votava, mas ela votava como talvez uma tendência de um assunto que fazia um pouco de sentido para ela numa roda de conversa. Mas a implicação do voto naquele político, ela não compreendia o que significava. Eu voto nesse cara porque ele defende o aborto, porque ele defende uma pauta identitária, porque ele não aceita a propriedade privada e porque ele quer estatizar todas as instituições que são benéficas para o povo. Aí o outro fala assim, não, eu acredito nos valores de democracia e liberdade, eu acredito que os valores cristãos têm que predominar apesar do Estado ser laico, eu acredito na propriedade privada, acredito no empreendedorismo e na meritocracia. Isso não existia, essa consciência do que é um voto, que representava um voto. Era só... Essa lista de coisas que definem cada partido, cada político. Eu acho que teve uma nova associação de valores ao voto que antes a gente não identificava. Eu fiz essa investigação também, fui falar com meus pais, fui falar com tios e com avós. Eu falava, por que você votou, sei lá, no Sarney? Por que você votou no Collor? Por que você votou... Quando você votou, por que você votou? Porque era o que estava aparecendo mais. Eu vi ele na rádio, eu achava legal, achava que ele era coerente e decidi votar. Então, era um sentimento onde a pessoa, a maioria das pessoas que eu falei, nenhuma deu uma escolha, né? Uma resposta estruturada, lógica. Não era uma escolha pelo tema da questão, né? Não era qualitativo, era um sentir afetivo. Então a pessoa sentia... Até na época do Collor, existiam várias pesquisas que falavam, isso nos Estados Unidos aconteceu também, que muitas mulheres, se você tivesse uma candidata mulher ou um candidato homem belo, as mulheres votavam no homem belo. Só, qual é o principal fator decisivo, determinante para influenciar o voto feminino? A beleza do candidato. Teve isso com o Collor, né? Isso se falou muito na eleição do Collor. Era o galã, o salvador. Entendeu? Mas ele tinha a coisa dos marajás, né? Ele era o caçador de marajá. Ele era o caçador de marajá. Isso, a gente persegue, de certa forma, o justiceiro, né? A gente quer o justiceiro. O salvador da pátria. O salvador da pátria, o paizão, né? Exato. Alguém que vai tomar atitude por nós. A gente consegue ver a história um pouco mais bem desenhada, por exemplo, em estados democráticos mais longos, porque o Brasil a gente está falando desde 88, né? Então é muito recente a história democrática do Brasil. Mas você pega os Estados Unidos, tem 250 anos de história de democracia, e você consegue ver claramente a tendência de voto presidencial baseada em certas características ou estereótipos. E você vai ver que lá nos Estados Unidos era a mesma coisa também. A consciência do voto era muito baixa. Então era por detalhes muito... Era o terno, a gravata vermelha com paletó azul, que era a bandeira dos Estados Unidos, e o cara votava porque falava assim, eu amo a bandeira dos Estados Unidos, então eu voto nele. Era simples desse jeito. Ou porque o cara tinha uma barba feita, não usava barba, a mulher lá falava assim, esse cara é galã, eu vou votar nele. Então a gente tem idiosincrasias que as pessoas acham que o voto é extremamente consciente. Na maioria das pessoas não é. Então às vezes a pessoa vota assim, por que eu odeio o Bolsonaro? Porque ele fala palavrão na entrevista. Então eu nunca mais voto nesse cara. Por que eu não voto no Lula? Porque ele fez um monte de coisa também que eu não sei nem direito o que quer explicar, então eu não concordo com o que ele fez. Então são coisas muito pouco embasadas. Não tem muita lógica. É puro afeto. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série hoje, Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.